Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, para mais um estudo das obras de André Luiz, pela Fraternidade Mundo Luz. Nós estamos no primeiro livro, Nosso Lar, fazendo o capítulo 3. E para a prece inicial hoje, eu me convido a mim mesma a evoluir mais rápido hoje. Tá? Então, eu mesma irei fazer a prece inicial. Vamos acerenar os nossos corações, né, nos conectar com esse Pai de amor, esse Pai de bondade, esse Pai justo e bom, esse Pai que nos oportuniza o tempo todo as realizações no bem para nosso crescimento. Esse Pai que nos mostra o caminho através do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, que traz, através da sua vivência, os ensinamentos da lei de amor, os ensinamentos de servir ao invés de ser servido. Gratidão aos nossos anjos da guarda que nos trouxeram até aqui neste momento, nos permitindo estarmos reunidos aqui juntos para mais um caminhar nesta obra maravilhosa. Gratidão a André Luiz, gratidão ao trabalhador Chico, que esteve muitas vezes se deixando utilizar como instrumento para nos trazer mais esclarecimentos do plano espiritual, da nossa jornada. Que possamos hoje, Pai, termos os nossos sentidos dilatados, expandidos, melhorados, para conseguirmos, Senhor, neste momento, absorvermos aquilo que necessitamos como ferramentas para continuarmos caminhando, para continuarmos buscando esse nosso aperfeiçoamento. Senhor, que a tua vontade seja feita em nossa vida a todo instante. Que tenhamos bons olhos para essa tua vontade. Que possamos estar mais despertos para essa tua vontade. E que possamos ter mais humildade para aceitá-la, ao invés de impor a nossa. Que seja feita, então, com todo o teu amor e todo o teu carinho, as bênçãos dos céus na terra, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, meninos, boa noite, meninas, Bianca que chegou, Marcinho que chegou também. Então, hoje, boa noite, viu? Então, hoje, antes da gente continuar com a leitura, nós estamos no capítulo 3, no finalzinho. Hoje, antes do enfermeiro falar com o André. Então, nós estamos lá no pedacinho, mais ou menos o 5º parágrafo antes do final. Mas antes, para esse estudo de hoje, eu convido a dona Rosana a falar para nós sobre a música no plano espiritual. Dona Rosana, a palavra é sua. A senhora tem de 10 a 15 minutos, fique à vontade. Muito obrigada, boa noite a todos. E a pesquisa foi feita, mas tem muitas referências, né? Aí eu fui pegando, eu e o Luiz fomos olhando e eu comecei com a parte da Bíblia, aonde diz o seguinte: tem várias passagens, né, que indicam a influência da música no mundo espiritual.
Em Samuel, capítulo 16, versículo 23, vemos que a música tem o poder de acalmar e trazer a paz espiritual. Quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tomava sua harpa e tocava. Então, desde o comecinho já nos é mostrado a importância que a música tem para nos acalmar, para nos dar tranquilidade, claro, dependendo do tipo de música que a gente escolhe para ouvir. E o que é a música espiritual? A música espiritual é um gênero musical que busca expressar e evocar sentimentos de transcendência, conexão com o divino e reflexão interior. Esse tipo de música é frequentemente associado a práticas religiosas e espirituais, sendo utilizado em cultos, meditações e rituais. Quem já fez yoga sempre tem aquele fundo musical. Quem já participou de reuniões mediúnicas, fazemos primeiro aquela parte inicial de músicas que a gente vai harmonizando o ambiente, as vibrações. Quando a gente chega para uma reunião, nem sempre a gente chega calmo, tranquilo, e aí vai sendo feita aquela harmonização que nos auxilia muito em todos os momentos das nossas reuniões. E mesmo até durante as reuniões mediúnicas, às vezes se torna necessário para a harmonização do ambiente, para que haja uma maior concentração de todos os participantes, a gente também canta, né? Ou então ouve as músicas. Aí vem a parte que Jesus disse, né? Ele canta e até dança, rodopia sobre nós. Jesus também disse que havia um som do céu naqueles dias e os que tinham o coração duro não acompanhavam o ritmo. A música era de lamento e eles não choravam. O tom era de festa e eles não celebravam. Então, vai depender também das nossas emoções, de como nós estamos recebendo essa harmonização, esse auxílio que vem do divino em relação àquilo que a gente ouve. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo, mas não estamos sentindo aquela vibração. E muitas vezes a gente não percebe que todo aquele som que é emanado é para nos acalmar, para nos auxiliar, para nos dar um outro discernimento das situações. Sim. Por exemplo, quando nós estamos ouvindo, estamos no carro, estamos lá, vamos dirigir. Aí passa um abençoado na nossa frente, a gente quase atropela aquele abençoado, a gente respira fundo. Dependendo do que está tocando no rádio do nosso carro, é a nossa sintonia. Por isso que me incomoda muito esses bailes funk, essas músicas pesadas, isso desarmoniza o nosso espírito. E são palavras que são ditas que isso não nos auxilia em nada. É a diferença quando a gente ouve uma música tranquila, ou então até uma música cantada, alegre, que faz com que a gente consiga modificar os nossos pensamentos. Às vezes estamos tristes, coloca uma música e faz uma lembrança alegre, que nos traz, nos leva lá para trás, aonde a gente já esteve com aquela música. Então, a importância do que nós ouvimos, porque o que é feito na espiritualidade não é a música que a gente ouve normalmente, porque nós ainda não temos essa capacidade de ouvirmos essa música. Verdade. Nós ainda não temos o aparelho auditivo preparado para isso. Então, no livro, quando ele fala que a oração, através da audição e visualização, né, ele
começar a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. Então, esse som que nós um dia, se Deus quiser, nós vamos ter capacidade de ouvir, né? Vamos estar prontos para ouvir, é bem diferente do que a gente ouve aqui. Mas nós estamos, aos poucos, nos preparando para isso. E Sim. aí nós temos também qual o significado da música no mundo espiritual. Muitas tradições espirituais ao redor do mundo utilizam a música como uma ferramenta para alcançar estados de consciência elevados, para expressar devoção e gratidão, ou para facilitar a conexão com o divino. A música pode ser uma forma de oração, de meditação, de cura ou de celebração espiritual. É onde nós nos conectamos com Deus, nós nos conectamos com os irmãos espirituais, aqueles irmãos que nos auxiliam, e também quando nós oramos, cantando, nós oramos 2 vezes, e a gente sempre ouve falar, né? Cantar é orar 2 vezes. A gente mentaliza a oração através da música e a gente exprime aquela música através da nossa fala. Isso também nos ajuda demais. E aí nós vamos terminar do Livro dos Espíritos, nos fala o seguinte: a música entre os espíritos superiores constitui um elemento para suas necessidades de vida. Eles se reabastecem nela por ser ela harmoniosa, que reflete a harmonia de Deus. As melodias do céu não podem verter-se para a terra, como são, por faltarem faculdades despertadas nos homens para sua profunda apreciação. Existe um livro chamado A Influência da Música, de Leon Denis. Ele escreveu Espiritismo na Arte, e esse livro fala o seguinte: na Terra é pelo pensamento oral ou escrito que se comunicam a fé e que se instruem os homens. A música é a expressão sublime do pensamento divino. Ela coloca o ritmo na emissão fluídica e facilita a ação dos espíritos elevados. Nas reuniões mediúnicas, é bom precedê-las por um hino apropriado. Muitas vezes, os mentores intuem aos participantes a cantarem para facilitar as manifestações. E é onde a gente vamos cantar. Vamos aproveitar as oportunidades que a gente tem de expressar os nossos sentimentos através de orar 2 vezes. Vamos cantar. E é só isso. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo, dona Rosana. Gratidão, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelo estudo. Lembrando, gente, que tem uma outra coisa que a gente precisa lembrar. Miramês vai deixar isso muito bem claro para nós no livro Horizontes da Fala, que toda nossa fala é uma música. E aí, quando ele fala sobre isso, ele vai falar que toda fala tem uma cor, toda fala tem um cheiro, toda fala tem uma carga, né? Uma energia, uma vibração. Então, isso que a dona Rosana trouxe para nós é muito importante, quando ela falou da questão da reação, que quando a gente está escutando uma música e acontece algo à nossa frente, a gente reage muitas das vezes porque a gente está muito sintonizado com a música que está tocando. É importante a gente lembrar disso. E a nossa fala também, porque quando a gente fala com tranquilidade, com clareza, né, a conversa ela flui de uma maneira. Quando a gente fala com um tom mais ofegante, mais nervoso, mais altivo, a conversa flui de outra maneira, completamente diferente, né? E a música, ela está muito ligada com isso, né? A dona Rosana trouxe muito bem falado aí que
que cantar é orar 2 vezes, né? Falar 2 vezes. Então, tenhamos esses bons olhos para o que estamos falando, o que estamos ouvindo, o que estamos cantando, né? Para que a gente se harmonize nesse momento. E lá no livro, eu queria só fazer um adendo, lá no livro Os Mensageiros, a gente vai ver, quando a gente estudar sobre a prece de Ismália, a respeito dessa mesma composição, né, vibratória que acontece com a que vai acontecer aqui agora. Né? O céu envia as suas dádivas através de flores azuis, a gente vai ver aqui, né, no texto agora, através de flores que, quando se tocam ao nosso corpo, a nossa fronte, a nossa destra, ela se desfaz nos auxiliando. E lá na prece de Ismália, lá na André Luiz, também acontece isso, de uma outra maneira, até até muito mais, vamos dizer assim, muito mais complexa, porque é uma troca de fluidos. Né? Essa energia ela passa pelo corpo perispiritual da pessoa que está ali auxiliando para chegar àqueles que estão dormindo, muito ainda densos em perispírito. Então, é só para a gente lembrar isso. Por que eu estou trazendo essas informações antes? Para que a gente, na hora que estiver fazendo a leitura, a gente se conecte com esse mais alto, para que a gente entenda que toda prece, toda fala que a gente, a partir de hoje, começarmos a fazer uso, que a gente lembre desses benefícios que vêm do céu até nós, através do nosso pensamento, da nossa fala, das nossas ações, atitudes e etc. Tá? Para que a gente comece a despertar para o agir e não mais o reagir. Porque Jesus, ele agia diante das situações. Ele não reagia. Não era de supetão, e sim era aquela questão de analisar o ambiente, quantas pessoas ele poderia atingir, que fosse de maior proporção, quantos ele podia salvar, se pudesse todos, melhor ainda, né? Então, ele agia, ele não reagia. E está na hora de nós começarmos, pelo menos, a fazer o mesmo. Então, vou trazer aqui para vocês, espera aí, deixa eu abrir aqui. Quem quer falar? Espera aí, alguém quer falar? Quem? Laurita, Vivi. Ô, Laurita, fala para nós, é porque eu estou tentando abrir a janela, não estou vendo que é você. Diga, Laurita, fale. Primeiramente, boa noite a todos. Desculpa que eu entrei um pouco atrasado. Aqui, acho que foi semana passada, eu ouvi uma cantora falando um trecho do livro Boa Nova, né, sobre quando Maria, quando desencarna, né, ela pede para visitar os encarcerados, então ela volta a visitar os encarcerados. Então, aí eu estava lendo aqui no Boa Nova, que ela chega, então ela pensa assim, o que deixar para os encarcerados, né? Na época que foram perseguidos por causa de Jesus, tal. Aí ela fica pensando o que fazer. Então, ela chega perto de uma das prisioneiras e fala: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores na terra em alegrias para o céu. Canta. E aí aquela moça começa a cantar sem saber como, né? Porque ela está sendo influenciada. Então, desde aquela época, os discípulos de Jesus, né? Tem em Maria e canta, né? Em memória a Maria. Maravilhosa lembrança, Laurita. Muito obrigada pela referência, tá? No Boa Nova tem mesmo essa história, muito lindo. Se vocês puderem, leiam. Eu vou ver se eu coloco exatamente o nome da lição lá para vocês. Fale, Maria da Conceição, fale, traga para nós. Eu gostaria de fazer uma colocação também, que a música no plano espiritual, ela não é apenas a música bela que André Luiz e outras obras trazem para a gente, né? Dona Ivone Pereira, lá no Memórias, mas que o plano espiritual também tem as músicas, né, de baixa vibração.
Tem uma obra do Divaldo, Manuel Flamengo de Miranda, tem uma obra do Chico também que ele cita alguma coisa disso com André Luiz, né, no caso ele traz, que da mesma forma que todo mundo comentou aí sobre a música que nos traz vibrações elevadas, também nas regiões inferiores tem as músicas que contaminam, né, que nos levam a sintonias inferiores e que normalmente essas músicas elas vêm refletir aqui no plano físico através do que acho que foi a Rosana comentou, e muito tipo de música que principalmente agora na atualidade a gente tem visto tantos jovens, né? Que essas músicas elas refletem o alimento para os nossos irmãos que ainda se vinculam e se sentem felizes com as trevas, né? E isso é um alerta muito importante que vocês trouxeram aí hoje, para nós tentarmos realmente, ao ouvirmos, ao passarmos por algum ambiente que ainda gosta desse tipo de música, muitos jovens, que a gente realmente rogue por misericórdia, né, ao Pai, porque essas músicas ainda inferiores, né, que trazem essas letras, esses ritmos, elas são realmente reflexo do que acontece nas trevas e que vem refletir aqui no plano físico e que desarmonizam tanto, né, a estrutura, as vibrações, essas vibrações de cura que a Rosana citou aí, e que tanto às vezes nos atrapalham, né? Tiram a nossa sintonia com o bem, às vezes a gente não está num momento muito tranquilo. A gente tomar cuidado, porque isso pode realmente nos levar, né, a pensamentos inferiores, porque o plano espiritual, ele além da música, que a gente vê as músicas que vêm do alto, as trevas também trabalham com a música, né? E exatamente com esse objetivo, que é realmente para desarmonizar tanto o plano espiritual quanto o plano físico, né? É isso aí. Ótima lembrança, Maria. E a gente precisa lembrar, todos nós, e a gente sempre faz essa conexão, que isso é para tudo, né? Do jeito que tem o bom, tem o não bom, né? Então, do jeito que tem as músicas salutares, tem também aquelas que não são, que a gente estava comentando a respeito, inclusive, da nossa reação quando a gente está escutando determinada música. E essa questão da fala, que eu estava trazendo para vocês, é exatamente a mesma coisa. Quando a gente reage a alguma informação externa que nos chega de uma maneira mais tranquila, a gente consegue conduzir de uma maneira mais tranquila. Quando a gente nos deixa, vamos dizer assim, se envolver por aquela situação e se altera, né, através da voz, né, no sentido de falar mais alto, com aspereza, como é que fala? Com raiva mesmo, com rancor, a nossa vibração também muda e se conecta, e tudo se conecta, né, gente? A gente precisa lembrar disso, a gente já falou isso aqui várias vezes, e vamos trazer de novo essa questão de que quanto mais eu reajo, quanto mais eu faço as coisas de impulso, quanto mais eu faço as coisas que são não boas, eu vou me conectar com as mesmas pessoas que estão nessa vibração. E quanto mais eu faço as coisas salutares, e a gente vai ver aqui no texto isso bem claro, que a André Luiz vai trazer para nós, da mesma forma que o alimento que nós falamos, né, acho que nas aulas anteriores aí, do alimento, da água que ele traz, o quanto que ele se sentiu beneficiado por aquelas coisas, nós também alimentamos o nosso espírito com as mesmas vibrações, daquilo que nós estamos nos alimentando, daquilo que nós estamos falando, pensando, sentindo, agindo, tudo. Por isso que a música é importante. A música é importante o tempo inteiro porque a nossa fala já é uma música, a gente associa. Lá no livro, quando a gente estuda sobre prece e radiações, do Edgar, não vou lembrar o sobrenome, depois eu coloco aí no grupo, ele fala lá para... Edgar Armand. Isso, Armand, Edgar Armand, isso mesmo. Ele lá vai falar que o nosso aparelho auditivo, ele trabalha com
vibrações, com tons. Então, apesar da gente estar falando, é uma música. O nosso cérebro interpreta como uma música. Né? Então, assim, a música e a fala, nós distinguimos só pela composição, pela junção de componentes, vamos dizer assim, porque a música ela traz vários elementos, né? Porque é uma fala, às vezes, ou então é só vários instrumentos. Então, o que vai diferenciar é a composição, mas tudo para nós é música, tudo. Tudo para nós é música. Tem aquele filme, gente, assistam, se vocês não tiverem assistido, chama O Som que Vem do Coração. É um menino que ele encontra a mãe e o pai através da música. E como que ele encontra? Ele vê música em tudo. Ele era um músico nato, né? Um menino muito, muito... O Som que Vem do Coração. Muito, muito lindo o filme. Assistam, porque aí a gente começa a entender essa questão da música como tudo, porque o ônibus passando, a rapaz da bicicleta buzinando, tudo para ele era música, tudo para ele. Diga, dona Rosana. A forma como a gente fala com uma criança, como ela reage, se é um tom brando, mesmo que a gente esteja chamando a atenção dessa criança. Né, incisivo. E os animais também. Quando a gente fala de uma maneira firme, eles reagem de diversas maneiras diferentes. Uhum. E você pode falar a mesma palavra com firmeza, com brincadeira, com raiva, que eles vão reagir de formas diferentes. É a mesma palavra, mas o que vai importar é a sonoridade que aquilo traz. Então, a gente precisa lembrar disso, porque tudo que vai vir a partir de agora é a respeito dessa forma de, na verdade, aqui, degustar a música, mas lembrando que as trevas também fazem a mesma coisa. Degustam da música do mesmo jeito, só que com baixa vibração. Aqui nós estamos falando da música com alta vibração. E lá é na baixa vibração. Então, quando a gente também escuta músicas que nos levam para essa baixa vibração, se acontece alguma coisa ao nosso redor naquele momento, a gente vai reagir de conformidade com aquilo que nós estamos sintonizados, né? Que a gente está vinculado. Então, por isso que a gente precisa tomar esse cuidado com o que estamos ouvindo, com o que estamos falando, sentindo e etc. Então, olha só, né? André Luiz se convidou para ir ver a prece do crepúsculo em nosso lar, e o benfeitor ali que está ajudando ele, o enfermeiro, disse que, se ele quisesse, né, que ele podia fazer esse movimento. E aí a gente vai ver vários pontos agora no texto que vão nos mostrar o quanto que esse movimento de André Luiz foi importante para ele. Porque quando a gente se deixa paralisar pelas coisas que estão nos afetando fisicamente, a gente deixa de realizar muitas coisas que seriam benéficas para nós mesmos. Por exemplo, o exercício físico. Quando a gente começa a fazer o exercício físico, né, fisicamente a gente fica com os músculos exaustos, porque eles não estavam acostumados a se movimentarem. E aí eles ficam doloridos, né, por dias. Se a gente deixa que essa dor seja mais forte do que a continuidade do exercício, o que acontece? A gente para de fazer o exercício. E aí, quando a gente volta de novo, volta a dor, e aí a gente fica nesse vai e volta. Mas se a gente não permite que a dor nos vença, e a gente vence a dor, uma hora ela melhora. Ela fica menos... ela fica mais suportável. E o músculo começa a melhorar, a criar força, a criar vitalidade. Nós estamos angariando as bênçãos daquela atividade física. Tá? Então, é muito nesse sentido que é o nosso olhar a partir de agora para o texto. Então, ele fala assim... Então, ele estava vendo toda aquela questão da televisão que a gente também trouxe, né? Que era 1943, e a televisão só chegou no Brasil em 1950, que a gente pesquisou e tal. E aí ele estava falando daquele cenário que ele estava vendo em nosso lar antes dessa
prece, né? Que eles vão fazer lá, que é a oração coletiva no crepúsculo em nosso lar. Então, nosso lar, todo mundo para esse momento, né, da oração das 6 horas da tarde. E aí, André Luiz, lá ele fala, apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo, né, o enfermeiro compreendendo ele que as minhas perguntas não se faziam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a, olha só, leve sopro. Começa a entender o vínculo da fala com a música? Parecia a fala do enfermeiro ali naquele momento, para que não desarmonizasse o ambiente, pareceu um leve sopro. Então, foi por isso que eu trouxe a questão do Miramês no livro Horizontes da Fala, que todas as lições lá são maravilhosas, e algumas vão falar muito a respeito dessa questão da nossa fala como música. E aí o benfeitor vai falar para ele assim, conserve-se tranquilo. E o engraçado olha só, o enfermeiro notou que as perguntas que André Luiz tinha para fazer não podiam esperar. Mas como que ele percebe isso, gente? Através da vibração que é emitida. Então, até os nossos pensamentos são sons. Por isso que ele entendeu que para que não se desarmonizasse aquele pedacinho daquele ambiente onde eles estavam, ele pediu o quê? Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com a governadoria. Todos estão nesse momento parados para isso. Então, também se volte para isso, através da audição e visão à distância. Visão à distância não era a mesma coisa que ele estava tendo, gente? Ele não estava ali, naquele momento, vendo a governadoria, junto com 72 que estavam lá, sentados em volta do governador, para a prece e tudo mais? Louvemos o coração, e olha só, ele coloca coração com C maiúsculo, invisível com I maiúsculo, do céu com C maiúsculo. Por quê? Ele está falando de quem aqui? Ele está falando de Papai do Céu e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando das autoridades máximas. Ele está dizendo, louvemos a isso. Coloquemos a nossa vibração voltadas para isso. É o momento de todo mundo aqui se conectar com o mais alto. Agora não é a hora dos questionamentos. Depois a gente conversa. É muito isso, né? Voltemos a nossa vibração para aquilo que todo mundo está voltado, que é o momento de nos conectarmos. E aí, ele vai falar assim para nós. Algum comentário? Alguém? Posso prosseguir com o texto? Então, lá vai. Mal terminara a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. E aí, quando a gente começa a entender beleza aqui, que ele está falando de uma música. Mas a música ali, ela toma uma forma que não é só auditiva, é visual. Tá? A gente precisa entender, gente, que quando a gente está no plano espiritual, quando a gente fala assim que lá no plano espiritual tudo é mais intenso, é porque lá não se restringe a um órgão. A audição, a visão, a fala. Não se restringe o pensamento, não se restringe ao cérebro. Consegue entender? É tanto isso que o enfermeiro detecta o pensamento de André Luiz, Clarencio toda vez responde as perguntas de André Luiz antes dele fazer. Lá no livro dos Mensageiros, Aniceto, Nossa Senhora, Aniceto é vidente, porque André Luiz começou a pensar e já está respondendo. Por quê? Por causa dessa vibração, dessa música que a gente irradia e que da mesma forma a gente sente com o nosso perispírito. E aí,
E isso é muito curioso, porque, inclusive, o que a Maria da Conceição trouxe para nós, vem a questão, uma pergunta muito curiosa. Quando estamos dormindo, para onde estamos indo? Com quem nós estamos nos associando? Porque se a gente ouvir uma música durante o dia e ela está martelando na nossa cabeça, você acha que vocês vão para onde, gente? Se a gente ouvir uma fala de alguém que ficou na nossa cabeça, vocês acham que vocês vão para onde de noite? E é isso sendo bom ou sendo não bom. É isso que a gente tem que ter em mente. Porque não é só para as coisas boas que a gente vai se associar. A gente se associa com as coisas boas e a gente se associa com as coisas não boas. Então, a gente precisa estar... Quando Jesus disse aquela frase maravilhosa que eu amo do fundo do meu coração, orai, não, é vigiai e orai, é por isso. Simples. Se eu não vigiar, eu me perco na oração, eu vou orar errado, eu não vou estar em vigia. E aí eu vou escutar a música errada que eu não estou vigiando. E aí eu vou estar orando errado. Simples assim. A gente precisa começar a perceber que tudo na nossa vida é oração. E se tudo é oração, tudo é música. Se tudo é música, tudo é fala, tudo é pensamento, tudo é sentimento, tudo. É uma coisa só. A gente é que ainda não consegue fazer essa conexão. Lembram quando eu perguntei para vocês por que é que Jesus curava? Porque era uma coisa só. O que ele sentia, o que ele pensava e a forma como ele agia era sempre uma coisa só. E aí, lógico, né, que vem todas as outras coisas por detrás. O conhecimento, o entendimento, né, a manipulação dos fluidos, o magnetismo, tudo isso é de acréscimo. Mas a intenção completa é que vale a ação. Por isso que ele curava. Ele curava porque ele tinha aquela unicidade de sentimento para manipular aquilo de uma maneira que curasse. Porque senão ia causar mais enfermidade. Se não tem o entendimento, é a mesma coisa que a dona Rosana estava falando a respeito da palavra, a forma que se fala. Se eu falo com a mesma palavra, com raiva, com calma, com firmeza, a pessoa vai entender de maneira diferente. A mesma palavra, o não, por exemplo. Se eu falo não com raiva, não. Pronto, acabou. Você já gerou um incômodo no outro. Se eu falo não, né? Agora não, né? Seria uma coisa, é um não que você vai entender, mas você não vai se sentir ameaçado, agredido por aquilo. Agora, se você fala não, isso é o quê? Não de esse aqui é o meu ponto limite. Você já vai ter um outro entendimento. Esse aqui é o meu limite. Não. Acabou. Mas não é com raiva, não é com... Sabe, as emoções vão influenciar demais a nossa fala, o que a gente está escutando. Ô, gente, quando a gente está naquela sofrência, a gente vai escutar o quê? Música alegre? A gente vai escutar Gilberto Gil cantando aquelas coisas mais, né? A gente vai escutar Oswaldo Montenegro. Gente, Oswaldo Montenegro só me leva para melancolia. Consegue entender? Eu não vou escutar coisa alegre. Eu vou escutar, como é que é o nome dela que eu gosto mais? Ivete Sangalo? Não vou. Porque eu não estou afim de sacudir a poeira. Estou afim de ficar na melancolia. Então, eu vou escutar aquilo ali. E aí, a minha reação vai muito de conformidade com aquilo que eu estou vibrando, na sintonia. Então, ele continua. Olha só que curioso. Então, ele fala que eles começaram a cantar harmonioso hino. Aí, olha só. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. Não é assim? Cada um reage de conformidade com o seu grau de entendimento àquilo que está sendo falado, escutado, cantado. Nem todo mundo vai vibrar com a mesma, né, na mesma sintonia. Por quê? O hino que nós estamos cantando, vamos supor que nós estamos agora escutando uma música para todo mundo que está aqui meditar.
Cada um vai meditar na sua faixa vibratória, apesar de estar escutando o mesmo hino. Então, aquele que tem mais entendimento, mais esclarecimento, mais conexão com o mais alto, vai fazer com que a luz brilhe mais, natural. Aquele que tem menos, ele vai estar fazendo a força toda para se manter conectado, a luz dele vai brilhar menos. Somos nós, escutando uma música em nosso lar. André Luiz não estava querendo fazer um monte de pergunta, ao invés de se sintonizar com o ambiente? Estava lá, cheio das dúvidas. Queria falar. Mas agora é hora de orar, né? Tenhamos paciência, tenhamos disciplina. Quando Emmanuel traz disciplina para o Chico 3 vezes, não é à toa. Para quê? Para que a gente entenda que existe momento para isso e momento para isso. Diferentes. Mas a gente quer fazer uma bagunça, uma misturada, uma salada mista. Aí a gente quer fazer uma coisa na outra, outra na outra, outra na outra. A gente está querendo cantar na hora de orar, na hora de falar a gente já quer... E aí vira uma bagunça onde? Na mente a gente não consegue fluidez, não consegue nos conectar de uma maneira suave, tranquila, leve, tá? Meninos, meninas, algum comentário? Pode falar. Senão eu vou continuar. Então, lá vai. Alguém? Não? Tá. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, que, de sublimado reconhecimento, pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria e, quando as notas argentinas fizeram delicioso estacato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul. Aí ele vem falar ali, né? Lá embaixo ele tem uma notinha falando assim: imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Então, ali, aquela formação foi baseada no que todos da colônia estavam pensando, sintonizando, vibrando. Formou-se um coração azul, com estrias douradas. Então, a vibração da colônia, essa música angélica, essas vibrações de cada um, com a sua luz, com a sua intensidade, sendo alto, sendo média, sendo baixo, não interessa. A junção desses fluidos fez o quê? Desenhou-se um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. E aí ele vai continuar para nós falando o seguinte, peraí que agora eu tenho que mudar aqui, ó. Cariciosa, peraí, música, em seguida, respondia aos louvores procedentes, talvez, de esferas distantes. Olha que curioso isso, gente. Que informação maravilhosa é essa? Ele está dizendo para nós que essa melodia estava recebendo uma resposta desses louvores procedentes de esferas distantes. E aí ele vai falar: foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Olha que lindo! A vibração foi atendida por planos mais elevados, jorrando flores azuis. Mas, se fixássemos os miósitos, e aí eu pesquisei o que era miósitos, viu, gente? Tá aqui, ó. Erva vilosa de flores azuis em cachos, nativa da Europa e da Ásia. São os miosotes. Isso, miosotes, desculpa, eu li errado, miosotes, viu, gente? Eu pesquisei aquilo ali, os miosotes... São flores lindas. São cachos de flores azuis e que, geralmente, eles utilizam para ornamentos, tá? São flores ornamentais, lá na Europa e na Ásia.
tá? Miosotes, isso mesmo, miosotes, viu, dona Rosana, matrona? Muito obrigada pela correção. Então, olha lá, se fixássemos esses cachos celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. Olha que curioso isso. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte. Aí, olha só o que ele vai falar, que a gente estava falando a respeito. Experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Ô, gente, isso é lindo demais. Isso é uma música maravilhosa. Olha só que gostoso escutar isso. E aí, a gente precisa lembrar de uma coisa, só um minutinho, Silvia, só para terminar o meu raciocínio. E aí, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, que a gente vai ver isso com mais detalhes lá no Mensageiros. A gente só vai absorver aquilo que a gente tiver merecimento. A gente não vai absorver uma gota a mais daquilo que a gente não merece. Então, a quantidade que eu vou é aquilo que eu estou, além do meu merecimento, disposto a receber. Porque também, se eu tiver o merecimento, mas eu não quiser receber, não me será dado, tá? Não me será permitido obter. Diga, Silvia. O Vive, aí ele está em um momento vibratório doce, salutar, né? Ele deixou aquelas perguntas que ele ainda tinha no cérebro dele, indagador como médico, e ele entrou nesta doce vibração. Então, é uma prece sem fala, uma prece do coração. Então, ele entrou nesta vibração, com esta prece do coração, e se deixou levar. Às vezes, nós nos travamos tanto nos bens materiais aqui. Quando eu falo bem, eu falo de tudo, tá, gente? Não é só casa, essas coisas, não. E a gente não consegue sair deste casulo que nós entramos. Aí, quando a gente consegue sair, aí você vê tanta beleza, porque nós estamos mergulhados em um oceano chamado fluídico cósmico universal, como diz lá na Gênese, né? Então, isso é importante que a gente passe a perceber que nós estamos mergulhados em um oceano, e todos, encarnados, desencarnados, bons e maus, mas estamos mergulhados nesse oceano. Então, nós temos que sintonizar, de preferência, com o bem, para que nós não venhamos ferir os momentos felizes dos nossos irmãos e da comunidade inteira, encarnada e desencarnada da Terra. Era isso que eu gostaria de estar falando. Obrigada, viu? Ótima colocação, Silvia. Aí a gente começa a entender o porquê que o enfermeiro pediu para que ele se conectasse. Porque sem essa conexão, ele ia conseguir enxergar essas flores? Não ia. Sem essa doação, a gente também não recebe. Então, se eu não fizer as coisas né, no meu dia que seja, com a minha intensidade voltada para aquilo, eu vou receber só a mesma medida que eu colocar. Se eu trabalho em cima daquele momento inteiro, eu recebo o benefício completo. Agora, se eu não estou naquele momento presente, se eu estou fazendo as coisas por fazer, vamos dizer assim, eu vou receber por fazer. É da mesma maneira. Então, eu recebo aquilo que eu dou. Gente, isso é importantíssimo, porque o Cristo disse isso várias vezes. Com a medida que você medir, você será medido. Simples. É fato. Então, se eu me entrego, eu recebo. E da mesma forma para o não bom. Se eu estou empenhado naquele não bom, eu vou ganhar igualzinho aquele empenho. No sentido não bom.
É para não falar a palavra negativo, viu, gente? É porque, né, para não atrair o negativo, eu uso sempre o não bom. Viu, Maria? Então, assim, não assusta, não. É porque eu é que não gosto, né? Para não me conectar com esse lado, eu falo não bom. Diga, Marcinho, traga para nós, por favor, por gentileza. Boa noite. Não poderia deixar passar, né? Essas falas tão importantes sobre a música, né? Sobre a música. Hoje nós tivemos uma aula importante aqui de música, né? Isso é muito importante. Reforçar aí os nossos conceitos sobre a música, da importância da música na nossa vida, né? Então, a rotina que a gente tem vivenciado, né, vem só corroborar com tudo que foi falado, né? Na fraternidade, por exemplo, né? Os cultos são antes e depois, tem os hinos, né? Justamente para fazer essa harmonização, né? E nosso humilde culto que nós fazemos depois da campanha do filho, também nós cantamos os hinos, né? E justamente buscar essa harmonização. Faz muito bem, né? Então, vale a gente observar, até na minha casa, por exemplo, a minha esposa já está habituada a colocar uma música clássica, quando não tem nada, põe na televisão uma música clássica, quando está fazendo as coisas, e o ambiente parece que fica mais leve, né? Entendeu? E que bom, né? Que a gente possa utilizar essa ferramenta, é importante para buscar essa harmonização, né? Entendeu? Ótimo, Marcinho, ótima colocação. E lembrando, eu gosto muito de escutar os louvores, inclusive da evangélica mesmo, porque eles colocam muita emoção naquilo. Eles trazem essa emoção dessa conexão com o mais alto. Eu gosto de ouvir. E aquilo ali me faz sentir como se eu tivesse mesmo do ladinho de Papai do Céu e Jesus do outro lado. Isso é bom demais. A gente precisa ter essa percepção, esse feeling mesmo, né? Essa sacada de que quando estivermos em casa, a gente harmonizar o ambiente. Diga, Marcinho, finalize, que eu acho que eu te cortei, desculpa. Não, é só isso que eu queria comentar. A minha felicidade, às vezes, eu acordo com hinos, cantando hinos. Eu disse, opa, estava num lugar bom, né? Porque eu até comento com minha esposa, eu acordei cantando um hino. Estava num lugar bom, com certeza. Com certeza. De nada, né? Mas cantando assim, hinos, né? Mentalizando um hino, cantando um hino. Né? Assim que bom. Então, terminou alguma coisa boa lá fora da matéria que foi uma coisa boa. Né? Eu fico pegando um pé do meu anjo de guarda e me leva para um lugar bom. Me leva para um lugar bom. Tem tantas notícias difíceis aqui nesse plano, né? A gente tem que pedir para ir para um lugar bom. E vez por outra, a gente acorda cantando um hino. Né? É isso aí, é muito bom. Que ótimo, Marcinho. E a gente precisa lembrar que a gente vai mesmo, viu, gente? A gente vai para essas reuniões, para esses estudos, e no final, quando tem o hino, a gente finalizou o estudo. Tá tocando o hino, a gente sai de lá cantando mesmo. E acorda. É muito bem, Marcinho, muito bom. Então, só para a gente, eu vou só ler o último parágrafo para a gente finalizar o capítulo, mas semana que vem eu faço algum comentário sobre ele, bem rapidinho, tá? Para a gente poder entrar no 4º capítulo. Então, ele termina assim, ó. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, né? Que ele estava ainda em tratamento, amparado pelo amigo que me atendia de perto, o enfermeiro que levou ele. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. Isso é importantíssimo. Por que ele recebeu o auxílio? Porque ele fez o movimento de ir. Lembram que a gente focou muito nessa parte? Que o enfermeiro vira e fala para ele assim, se você está doente, mas se você quiser ir, e aí fica 3 pontinhos, né? Que ele colocou lá, 3 pontinhos. Por quê? Precisa da nossa ação. Eu recebo se eu agir. E aí ele termina. A primeira prece coletiva, a primeira dele, viu, gente? Ele está falando dele, tá? Porque não é a primeira prece em nosso lar, não, viu? Coletiva. Ele está falando a primeira prece coletiva em nosso lar, operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, ele, viu, gente? Tudo é experiência dele, tá?
Isso já aconteceu com várias outras pessoas que passaram por ali. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice, muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Olha que maravilhoso isso, que poético, do licor da esperança, né? E aí nós vamos comentar melhor isso rapidinho na aula da semana que vem, antes da gente começar o capítulo 4, tá? É só para deixar esse gostinho aí para a próxima aula. Falando em próxima aula entre aspas, né, gente? Nosso estudo, a nossa conversa gostosa. Eu queria que alguém se candidatasse aí a fazer o breve estudo do iniciozinho sobre o sol no plano espiritual. Alguém se disponibiliza? Ou eu vou ter que apontar o dedo, que eu não gosto? Alguém levanta a mão? Ninguém? Nossa, gente, Qual vocês me que é o deixam... tema ali? Marcinho, lindo! O tema é o sol no plano espiritual. A gente viu a música no plano espiritual, né? E agora é o sol no plano espiritual, viu, Marcinho? Beleza, vou ver aqui, viu? Pode, viu? Ai, que ótimo. Fiquei feliz, Márcio. Muito obrigado. Então, gente... Não tem que agradecer, não. Ninguém que agradece. Você sempre traz coisas muito belas para nós, muito, muito boas. Então, semana que vem, a gente vai começar o capítulo, vai ler de novo, é só passar a pincelada nesse último parágrafo para a gente entender essa questão desse benefício que ele recebeu através dessa chuva de rosas azuis, né? Então, lembrando, gente, que é muito daquele mais ou menos daquela visualização assim. Sabe quando a gente sai na chuva? A água está caindo igual para todo mundo, não tá? Mas tem aquele que abre o guarda-chuva, tem aquele que se esconde debaixo da árvore. Então, cada um vai estar recebendo a quantidade de água que permite, não é? Não é assim que se protege? Vai ter gente que vai colocar saco de lixo até nos pés, no tornozelo, em tudo que é canto, para não receber nem uma gotinha. Então, é mais ou menos desse tipo. A gente só recebe aquilo de conformidade com aquilo que a gente permite, que a gente libera que entre, né? E nesse caso aqui, a gente viu que ele recebeu bastante, porque ele diz para nós claramente que ele não era mais o doente grave de horas antes, né? Então, olha só como é que isso é muito importante. Diga, Silvia, para que a gente possa fazer nossa prece final. Ô, Vivi, eu vou ter que fazer uma pequena viagem para visitar as irmãs da minha falecida mãe. Talvez semana que vem eu não possa participar. Tem como eu ver depois esse estudo? Tem, sim, vai estar lá no YouTube. Eu mando para beleza. você especificamente, Tá jóia, direto, tá. o linkzinho, tá bom? Então tá jóia. Tá, obrigada, viu, Vivi? Um abraço De nada, a eu que todos. agradeço. Um abraço, fica com Deus. Com Deus também. E boa viagem, tá? Tudo de bom lá, que dê tudo Que certo. assim seja, que assim seja. Maria da Conceição, você que já começou a falar hoje, né? Já está mais soltinha. Você poderia fazer a prece final para nós? Posso sim. Obrigada. Amigo Jesus, Senhor de nossas vidas, de nossas almas, aqui no planeta Terra, nosso irmão maior e emissário direto junto a Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela oportunidade de aqui nos reunirmos para este momento de confraternização espiritual, de estudo, que tanto nos beneficia, não só a nós, mas a todo o ambiente à nossa volta, e com certeza estaremos oferecendo a nossa pequena contribuição para que a paz tão almejada, tão necessária, se faça presente em todos os corações, na nossa terra, nesse momento de tamanhos embates que a humanidade está vivendo. Nós te agradecemos, Jesus, e te rogamos.
Dá-nos força, fé e coragem para continuarmos a nossa caminhada e não desistirmos de fazer a nossa parte para que a tua paz e o teu amor se estabeleça de vez em nossos corações e na nossa amada terra. Que assim seja, amém. Que assim seja. Um beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite. Bom resto de semana e até semana que vem. Boa noite. Um abraço, até semana que vem, viu? Fiquem com Deus.